Capítulo 3. Quando entrei no refeitório naquele primeiro dia, lembrei o que o diretor disse sobre sentar com um grupo na hora do almoço. Por mais que eu preferisse ficar sozinho, entrei na fila, peguei minha bandeja de rocambole de carne, vase de gelatina com fatias de banana e depois me arrisquei a escolher uma mesa de garotos que reconheci de algumas aulas. Um deles, o rechonchundo, Sam Fanning, continuou falando tranquilamente. Qualquer pessoa que acha que pode ganhar de um veleiro com uma canoa é muito burro. Vamos perguntar para o garoto novo. Becker, o que é mais rápido, um veleiro ou uma canoa? Eu não sabia sobre o que eles estavam falando, por isso escolhi o caminho mais seguro. Dei de ombros e disse: é como trocar 6 por meia dúzia. Bom, e os barcos a remos? Perguntou Robin Jean. Prefere os finos, os largos ou os leves de corrida? Ah, sei lá, normalmente os finos e os largos. Mas os leves também não são ruins. Eles me encaravam, com certeza, tentando decidir o que pensar sobre mim, quando Preston Townsend falou. Então, o que um cara do interior como você veio fazer aqui no Maine? O tom da pergunta me fez pensar que o pai dele devia ser advogado e não governador. Senti meu rosto ficar quente. Minha fraca resposta foi: precisava de uma mudança de cenário, acho. Ouvi dizer que Kansas é tão plano que dá para ver tudo até o estado vizinho em qualquer uma das direções, comentou Sam. É verdade? Não sei, respondi. Com todo aquele trigo balançando e o pôr do sol brilhante, ninguém se incomoda em olhar muito longe. A fachada que eu mostrava era boa, mas minhas frases de efeito estavam acabando. Mais uma pergunta e meu nervosismo ia aparecer na forma de leite respingado ou gotas de suor. Pensei depressa e decidi mudar o foco para a estranheza de outra pessoa. Então, qual é o problema do garoto que nunca aparece na aula? Perguntei. Early Alden? Respondeu Preston. Não tem muito o que falar. O pai dele era do conselho administrativo. Teve um infarto e morreu. Agora o garoto tem bolsa integral aqui, mas escolhe em que aulas vai aparecer. Às vezes ele entra e ocupa uma carteira, mas sai assim que o professor fala algo de que ele discorda. É tão esquisito que ninguém faz nada sobre isso. É, acrescentou Sam. No ano passado, ele saiu da aula de biologia e nunca mais voltou, só porque o Sr. Nelson disse que não existem cobras venenosas no Maine. Early insistiu que ainda existem cascavéis no norte e saiu da sala. E como ele tem tanta certeza de que ainda há cascavéis? Perguntei. Sei lá, ele tem certeza de um monte de coisas. Às vezes tem uns ataques estranhos, fica de olhos vidrados e treme. Parece que esses ataques estragaram o cérebro dele. O sinal soou, encerrando a conversa sobre o estranho garoto. No entanto, eu sabia que a história ia além disso. A gente se vê na educação física, Becker. E não esquece os remos. Preston sorriu quando levantou da mesa. O treinador Baynard estava parado perto do lado mais fundo da piscina coberta, e a luz refletida na água projetava ondas na parede de azulejos. O ar era denso e úmido, com um cheiro forte de cloro. Ele soprou o apito com força, e o som agudo ecoou pela área fechada. Garotos vestidos com sunga preta se perfilaram, exibindo pernas nuas de todos os formatos, compridas, curtas, a maioria magra, algumas roliças, peludas, brancas, de joelhos redondos, tortas, esquisitas. O treinador apitou de novo. Muito bem, vamos ver o que conseguem fazer com isto. Ele levantou do chão um peso de 5 quilos e o jogou na piscina. Mergulhem e empurre, ou carreguem o peso até onde conseguirem sem voltar à tona para respirar. Quando voltarem à superfície, essa vai ser a distância válida. Robin Jean, você começa. Jean se colocou na beirada da piscina, levantou os braços finos e os alongou, primeiro com uma das mãos sobre um ombro, depois a outra, como se fosse campeão mundial de movimentação de peso embaixo d'água. Olhem e aprendam, caras. Após alguns assobios da turma, ele sorriu e mergulhou. Ficamos olhando do deck enquanto ele descia até o fundo, primeiro empurrando, depois puxando o peso. Robin Jean conseguiu percorrer metade da ladeira de piso escorregadio antes de subir à superfície, ofegando e rindo. Quero ver se conseguem fazer melhor, gritou ele. Os garotos do deck apontaram e urraram quando o peso escorregou de volta à posição inicial na parte mais funda da piscina.
Você mostrou mesmo como se faz. Por que não dá outra aula para a gente? Sam Finney foi o próximo. Ele levou o peso até o fim da subida antes de voltar à tona para respirar. Preston Townsend fez ainda melhor empurrando o peso até a metade da piscina. O treinador gritou outro nome. Becker, sua vez. Olhei em volta surpreso, pensando que devia haver outro Becker, mas os olhos dele estavam em mim. Vamos lá, filho, você sabe nadar, não? Claro que eu sabia. Minha mãe me levava ao lago perto de casa desde que eu era pequeno. Nadava mais rápido e prendia o ar por mais tempo do que qualquer garoto da minha idade. Sei, sim, respondi, assumindo minha posição na beirada da piscina. Meu dedão encostou na marca de 2,5 metros pintada em vermelho. A dança das luzes refletidas na superfície me deixava ao tonto. Mas, com todo mundo olhando para mim, mergulhei. Nadei com facilidade até o fundo, perto do ralo. Lá estava o peso de 5 quilos esperando que eu fosse o primeiro a empurrá-lo até o outro lado da piscina. No entanto, outra coisa me chamou a atenção. Uma coisa brilhante. Um anel? Eu sabia que devia ser minha imaginação. Meu anel de navegador não estava nem perto daquela piscina. Ainda assim, alguma coisa brilhava perto do ralo. Fiquei muito animado quando meu pai me deu aquele anel, pouco antes dele ir para a guerra. Na época em que acreditava que o anel podia fazer de mim um navegador como ele, capaz de guiar o navio pela luz das estrelas. Quando pensava que, com aquele anel, eu sempre poderia encontrar o meu caminho, porém, depois do acampamento de sobrevivência dos escoteiros no último mês de julho, ao qual sobrevivi por pouco, sabia que essas coisas não eram verdade. Como disse a minha mãe, era só um anel idiota. Entretanto, agora ele tinha um peso sobre mim, me levava para o fundo. Estendi a mão para ele no fundo da piscina de Morning Hill, pressionado pela água. Meus ouvidos doíam e meus pulmões estavam explodindo. Então, não consegui mais vê-lo. Nada brilhava, mas ele estava lá. Puxei a tampa de metal do ralo. Ela não se moveu. Eu me sentia sonolento, como se não conseguisse mais manter os olhos abertos. Mas eu vi. Estava lá. De repente, senti mãos fortes segurarem meus braços e me puxarem para cima. Ar! A luz ainda dançava nas paredes dos azulejos e muitos rostos olhavam para mim. O treinador me levou para a beirada e outras mãos me puxaram para fora da água. Ele está respirando? Cochichou Robin Jean. Eu tossi, meio sufocado, respondendo à pergunta. Saiam do caminho, gritou o treinador. Ei, Becker! O que está fazendo? Ficou lá embaixo por mais de 1 minuto e nem tocou no peso. Lágrimas enchiam meus olhos. Estou me sentindo enjoado, murmurei. Certo, você realmente está meio pálido. Vá para o vestuário, garoto. Pode tentar de novo na próxima vez. O anel brilhante havia estado lá. Peguei uma toalha e cambaleei para o vestuário, onde um grupo de alunos mais velhos trocavam golpes de toalhas, assobiava e gritava. Não sou nenhum gênio, mas, mesmo tonto como estava, sabia que minhas pernas magras e brancas seriam um alvo fácil ali. Por isso abri a primeira porta que vi e desci uma escada para uma área de trabalho pouco iluminada. Minha cabeça ainda girava quando me apoiei ao metal frio da porta, identificada com a palavra zeladoria. Fechei os olhos e fiquei esperando a sensação passar, lembrando. Nossa expedição de sobrevivência dos escoteiros havia acontecido nos bosques do nordeste do Kansas. O líder da tropa nos levou a uma trilha que teríamos que percorrer contando apenas com sinalizações naturais, as estrelas e o próprio conhecimento. Passamos semanas nos preparando, estudando a estrela no norte, a Ursa Maior e a Ursa Menor, todas as constelações. Eu consegui identificar todas elas, mas naquele dia o céu estava nublado. Era só 1,5 km de ida e 1,5 km de volta. Teríamos que contar com os outros pontos de referência, a menos que o céu ficasse limpo. Eu sabia que concluiria a tarefa antes do anoitecer e nem ia precisar das estrelas. No entanto, enquanto andava naquele úmido fim de tarde de julho, as árvores ficavam todas iguais. Um arbusto se confundia com um outro. Caminhos de pedra viraram para os dois lados, me deixando tão confuso que eu mal conseguia saber de onde eu tinha partido. Eram quase 10 da noite quando ouvi o chefe da tropa e os outros escoteiros me chamando.
No caminho de volta para casa, tive que aturar a gozação dos garotos sobre como eu não conseguia me orientar em uma área correspondente a um alqueire, e como eles se sentiam felizes por meu pai ter mais senso de direção do que eu. Ou o navio dele nunca teria encontrado a costa da Normandia no dia D. Sentado ali, no caminho para casa, infeliz e sacudindo no fundo da caminhonete, eu nem imaginava quão perdido me sentiria em breve. Se soubesse sobre minha mãe e o que aconteceria com ela, eu poderia ter feito algo diferente? Não conheço nada que pudesse ter mudado o que aconteceu. De repente, percebi que a água que pingava do calção formou uma poça à minha volta. Abri os olhos e me arrisquei a ir além da porta. A sala era quente e tinha um ruído baixo, estático, aéreo. Uma típica sala de zeladoria, ocupada por todo tipo de ferramentas, martelos, alavancas, chaves, qualquer coisa que alguém pudesse esperar encontrar em uma área de manutenção. Apenas bem mais arrumado. Meu pai teria se sentido em casa, um lugar para cada coisa e cada coisa no seu lugar. Porém, quando deixei meus olhos estudarem o local, notei objetos inesperados, como uma cama estreita, prateleiras de livros, lousas cheias de números, equações e desenhos. Não eram desenhos comuns, mas imagens formadas por pontos ligados. Um caçador, um escorpião, um caranguejo e um grande urso. Reconheci aquelas formas. Eram constelações. O urso era a ursa maior. Também havia um quadro de aviso com vários recortes de jornal. As manchetes diziam: Urso negro, espreita trilha Apalache, maior urso negro que se tem notícia. Recompensa pela morte ou captura, de grande urso Apalache. O som persistia, aéreo como um longo suspiro, mas não era só isso. Seguia o ruído até um velho fonógrafo, em cujo prato um disco girava, mas a agulha havia chegado ao fim dos sulcos, produzindo apenas aquele ruído rítmico como um sussurro. Havia uma coleção de discos, todos arrumados perfeitamente sobre uma prateleira. Eu me aproximava para ver que disco girava na vitrola, quando ouvi a voz em um canto no fundo da sala. Não se sabe onde ele está enterrado. Virei segurando a toalha sobre os ombros. Era Early Alden.